E aí, meu povo, tudo certo? Sou o Dudu Rockenbach, eu tô aqui para mais um episódio do Contra-Ataque, junto com o Dudu Corrales. É isso aí, pessoal. Então, hoje a gente vai receber aqui um convidado muito especial. Na verdade, vai receber não, né? Ele já tá aqui com a gente, que é o Marquinhos, auxiliar da preparação de goleiros da Seleção Brasileira, junto com o Tafarel. Então, Marquinhos, seja muito bem-vindo ao Contra-Ataque. Fica à vontade, tá em casa. Ok. Muito obrigado. É um prazer aí participar do Contra-Ataque. Eu quero saber do Marquinhos, então, de começo. Como é que foi o início da trajetória, em casa, com a família, ainda em Novo Hamburgo? Quero saber como é que foi esse início com o futebol, esse esporte que aí faria toda a tua carreira. Bom, eu comecei aqui... Eu comecei no futebol mesmo, assim, em turma de sábados à tarde, no caso, né? Eu jogava na equipe do Lunabar, Lunabar, e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar, de treinar, na época, fazer um teste na base do Novo Hamburgo, né? Até fui convidado por um colega meu que trabalhava comigo no banco, né? João Luiz, e acabei sendo aprovado na época, né? Até pelo Tabajara, Jorge Tabajara, né? Que foi jogador do Internacional, que foi jogador do Grêmio. E ali começou minha carreira, né? Aos 18 anos, né? Fui base do Novo Hamburgo e continuei no Novo Hamburgo até 91. Daí quando eu fui transferido para o Náutico. Nesse meio tempo também tive uma passagem no Internacional de 1 ano. E depois do Novo Hamburgo fui para o Náutico e encerrei minha carreira mesmo no Náutico. Falando da tua carreira como jogador, assim, tem alguma lembrança especial, assim, dessa carreira? Por mais que tu é mais conhecido pela tua trajetória pós-carreira de jogador, né? Como jogador, tem uma lembrança, assim, que te marcou na tua história de jogador? Não, assim, de lembrança, sim, tem vários, assim, né? Eu acho que essa época que eu passei no Novo Hamburgo foi... o Novo Hamburgo praticamente que me lançou, né? Como profissional, como atleta, né? Então, tive uma passagem muito boa em 95, 96. Então, onde o clube se sagrou campeão do interior na época. E era difícil, era muito difícil, né? Sim. E, assim, que eu posso falar, assim, realmente, assim, eu nunca fui um goleiro, assim, que se destacasse ao máximo, assim, eu sempre me considerei um goleiro até limitado, né? E que nem tu falou, assim, tudo aquilo que eu não consegui me realizar como atleta, né? Foi depois. Eu consegui me realizar como preparador de goleiros. Sim, Coisa bonita. mas sabe que isso é uma coisa que acontece até com vários treinadores, né? Tem muitos treinadores que não tiveram sucesso como jogador e depois, como treinador, foram destaques, né? Exato. É o caso do Tite, por exemplo. Né? A mesma coisa, teve essa passagem, né? Que não foi, nossa, aquele jogador assim que se destacou, mas depois como treinador... Os melhores treinadores do mundo hoje em dia foram jogadores sem tanto destaque. O Guardiola foi um grande volante, né? Mas o Klopp, o Tuchel... O Guardiola é a parte, né? Porque o Guardiola é sacanagem. É verdade. O Guardiola é sacanagem. E a tua carreira, então, como preparador de goleiros? Na verdade, quando que surgiu esse desejo? Cara, eu vou parar. E aí, não sei se foi logo depois que tu parou, que tu começou como preparador, no caso. Quando eu parei, no caso, como atleta profissional, que eu quis abandonar o futebol, foi no Náutico, meu último ano, né? De equipe profissional foi no Náutico e aí eu decidi voltar para casa, assim, eu recebi um convite, assim, meu passe foi comprado pelo Náutico, no caso, né? Então o 15 estava começando na segunda divisão. E daí eu recebi um convite dele, se eu não queria, não, se eu não gostasse, se eu não gostaria de participar, né, de fazer parte do plantel do 15. Eu até me interessei, assim, né? Então, e na época, assim, até eles ofereciam, pô, Marco, tu vai ser nosso goleiro, a gente vai calçadeira forte, sim. A gente consegue uma representada para ti, né? E como eu queria ficar um pouco mais em casa, assim, também, então, pô, isso aí me interessa, assim, né?
Só uma coisa, um detalhezinho. O em casa que tu diz é aqui no Rio Branco, no caso, né? Isso. Tu é morador Isso, aqui. morador aqui do Rio Branco, aqui de Novo Hamburgo, do bairro Rio Branco, né? Eu era, no caso, na época, né? Sim, mas hoje tu continua morando aqui. Continuo morando aqui. Pô, só que hoje eu moro no bairro Operário ali, né? Que legal. Então, Hamburguense raiz mesmo. Hamburguense raiz, é. Que legal. Que coisa boa. Então, só que daí não deu certo, a negociação com o Náutico foi difícil, o Náutico não aceitava emprestar, só queria vender. Então, daí o 15 fez a proposta para mim, Marco, então vamos fazer o seguinte, a gente mantém aquilo, a gente vai conseguir uma representada de calçado para ti, e tu prepara nossos goleiros. Na época o treinador era o Casimiro. Uhum. Que ano isso? Isso foi em 94. 94. A gente era nascido. 94. Mas aí em 94 eu fiquei 2 meses no 15 de Campo Bom, daí recebi um convite para ir pro Internacional já. Como é que vai recusar, né? Sempre recebi. Como eu tinha jogado no Inter em 90, né? E na época o meu treinador de goleiros era o falecido Schneider. Uhum. Uma lenda, assim, Que eu legal. acho que um precursor nessa carreira, assim, como preparador de goleiros, né? E o Antônio Lopes era o treinador da equipe, e na época ele tinha perguntado pro Schneider, tu conhece alguém? Aí o Schneider, tá começando um lá no 15 de Campo Bom com o Casimiro. Então, foi através do... Tu era bem novo ainda. Era novo, tinha 30 anos. Hoje esse ano tá completando 30 anos como preparador de goleiros. Cara, que legal. Comecei em 94, né? Que legal. Então, parabéns, 30 anos, 30 anos. 30 anos velho, de muito né? sucesso, hein? Pô, quem queria dizer, né, quando foi contratado pelo 15, queria ter toda essa Exato, trajetória. Pra tu ver assim, não era mais a minha intenção, não era o meu objetivo, assim, continuar no futebol, né? Só uma pergunta, por que tu meio que se desiludiu, assim, o que aconteceu? Não quero mais. É porque quando eu fui pro Náutico, assim, a situação do Náutico financeiramente já não estava muito boa, assim, também, né? Tá. Então, houve vários meses de atraso de salário, então, assim, puxa, chega um ponto, assim, que tu começa... Vários meses quanto, só por curiosidade? Não, assim, atrasava. 1, 2 meses atrasava. Sim, era recorrente isso. Exato, aí tu tem que começar a mexer naquilo que tu guardou. Com certeza. Então, são várias coisas que Repensa, vai pesando, né? assim, aí vai repensando, será que realmente é isso aí, né? Exatamente, Sim. é difícil. Daí não tem como tu não parar pra... Será que vale a pena? Será que vale a pena? Porque a cobrança... Exato. A cobrança é grande. A torcida não quer saber, né? Não quer saber, Não quero saber. Claro, a torcida é sócia, então ela vai cobrar do mesmo jeito, né? Exato, Então daí eu optei por parar mesmo assim, daí como eu recebi essa proposta do Kim. Sim. Mas era pra mim continuar no futebol, assim, né? Eu queria sair do futebol, mas acho que... Futebol não quis. Futebol não queria te largar. Então as coisas vão se encaminhando. Futebol sabia que tinha muita coisa pra agregar ainda, né? Mas aí o Marquinhos chegou no Inter, e depois? Eu cheguei no Internacional, cheguei em 94 no Internacional, 94 cheguei no Internacional, fiquei até 2001, né? Até 2001 no Inter, aí fui pro Japão. No Gamba? Não, fui pro Cerezo Osaka. Cerezo Osaka. Aí fiquei 2 anos no Cerezo Osaka, voltei, aí recebi o convite para ir pro Galatasaray com o Tafarel. Olha aí. O Tafarel estava começando a carreira como preparador de goleiros, né? E como ele não tinha experiência, assim, então ele disse, Marco, não quer ir comigo, assim, pra... Acho que o Tafarel tá até hoje sem experiência, então, porque ele tá te levando. Não, já é longo, né? Eu joguei com ele em 90 no Inter, quando eu fui emprestado pro Internacional em 90, então a gente foi colegas de... Deu certo a parceria. Então... Só agora vamos abrir um parênteses aqui pro futebol turco. Eu também quero saber sobre o futebol turco. Eu tenho muita curiosidade pra saber, a gente tem alguém que presenciou. Como que é o futebol turco? Exatamente. São fanáticos, né? É uma loucura, realmente a loucura que a gente vê daqui. Aquilo que você vê na televisão é aquilo ali mesmo. Vou pensar em uma filial do Contra-Ataque. É um fanatismo, assim, impressionante, assim, o fanatismo, né? Fenerbahçe, Galatasaray. Então... E tem alguma história, assim, lá na Turquia, assim, que tu te lembra? De um clássico que aconteceu? Porque... por mais que o preparador ele não aparece tanto, ele tá o tempo todo lá e ele vê muita coisa, né? Não, os clássicos lá realmente, assim, é que nem aqui no Brasil, né? Então,
é briga de torcedor, a situação é complicada assim mesmo. Sinalizador, eu vejo muita fumaça. Muito parecido com o Brasil, assim, em termos, né, de rivalidade, né? Sim. Que legal. E a adaptação à Turquia, como não, foi tranquilo, isso? assim. Tranquilo? A cultura lá não sem é problema muito nenhum. diferente. Assim, a gente foi morar no CT até do Galatasaray, né? Tem um hotel lá. Então a gente morou lá. Galatasaray fica na parte europeia ou asiática? Não, na asiática, né? E muda muito uma coisa da outra. Não muda nada. Na prática não muda, né? Só o outro lado da cidade. Tranquilo, né? Mas assim, o Taffarel não ficou muito tempo nessa primeira passagem dele no Galatasaray, né? Então, ele fez essa temporada da Turquia. Daí ele falou, olha, Marco, eu vou voltar, não é o que eu quero como preparador de goleiro, não. Primeira semana, assim, ele já lesionou também, então é complicado, assim, tu sair como atleta e pra outra, completamente né? Totalmente diferente, né? O trabalho específico. E tu já estava acostumado, né? Ele não. Então, não é o que eu quero, então a gente resolveu voltar. Eu voltei, em 2005 eu fui pro Flamengo, pro Goiás, 2005, pro Goiás. 2006 eu fui pro Flamengo e pro Botafogo do Rio, né? E depois retornei pro Japão de novo. Aí fui até 2009. Aí no Gamba. Gamba Osaka. O rival, né? Sim. É o Cerezo Osaka e o Gamba Osaka, né? Mas lá não tem essa cultura de rivalidade. Tem a rivalidade, né? Mas Tem o derby, forte. lógico, tem o derby, tudo, mas assim, Nem perto da... cultura totalmente diferente da nossa aqui. É mais frio, né? Assim, lá é um espetáculo, né? O torcedor vai lá para ver um espetáculo. Então, independente do resultado, assim, não é aquela cobrança, assim. Sim. Como... tem a cobrança interna, né? Normal, né? Mas, assim, a cobrança externa de torcida, assim, não de acontece. Imprensa. Aqui no Brasil já... Nada a ver. Totalmente diferente. Aqui no Brasil o que move é realmente esse fanatismo, né? Essa exato. torcida. Que tanto move. Que a minha família se adaptou muito bem também. Minha família foi... Aí sim, minha família foi comigo, no caso, né? Tanto da primeira vez, como agora em 2009. Aí voltei em 2010, 2011 voltei pro Inter, né? Aí 2011, 2012... Conquistou a Recopa. Consegui a Recopa, isso mesmo. O Dorival. Com o Dorival. E aí foi o primeiro contato com o Dorival. Com o Dorival, exatamente. Primeiro contato com o Dorival. Na verdade, no Inter, tu teve Dorival. Muita gente. Fernandão. Muito Fernando. Falcão. Quem mais? O Celso, não sei se chegou a trabalhar com o Celso também. Celso também. Em 2011, né? O Celso que me levou pra lá. No começo, né? O teu trabalho foi com o Celso. Sempre com o Celso, O Celso que... em 97 eu já tinha trabalhado com o Celso no Inter, né? Quando eu fui pro Goiás também foi através do Celso. Quando eu fui pro Flamengo e o Botafogo do Rio também foi através do Celso. Também era um cara que confiava muito no teu trabalho. E em 2011, quando eu retornei pro Inter, foi através do Celso Rotti também. Olha aí. Sou muito agradecido a ele, né? A ele e ao Beto, assim, um preparador físico também. Aliás, eu sou agradecido a muita gente, né? Eu acho que... Se fosse falar... Exato, Então... E como que foi, assim, trabalhar com esses grandes nomes, assim? Depois tem mais, ainda trabalhou com o Diniz também, né? Trabalhei com o Diniz, trabalhei com o Parreira, cara. Um Parreira. Paulo Autuori. Muitos treinadores passaram, assim. O Autuori no Inter agora. Trabalhei com o Paulo Autuori no Inter, Mas não agora, já dá. Em 2000 Paulo teve antes no Inter também. Sim. Me recordo o ano. Mas faz mais tempo. Nelson Batista também trabalhou no Internacional. Talvez tenha sido na tua segunda passagem. O Falcão. Como é que é trabalhar com o Falcão? Muito bom. Falcão, Fernandão, esses caras que são... Exato, só aprende com eles, né? Então, só aprende muito. E tem alguma história, assim... Sou muito grato a eles também. Com algum desses grandes nomes, assim, tem alguma história que tu te lembre, assim, que te marcou, né, com eles? Tipo assim, de algum jogo específico? No dia a dia. Ou num treino que... numa conversa, algo assim, que tu lembre, assim, agora? Assim, todos, assim... Todos, assim, apesar de ser diferentes, assim, o modo de trabalhar, suas metodologias, assim, também não são parecidas nem nada. Mas todos, assim, acrescentaram muito, assim, também na minha carreira, assim, né?
Então, E muda muito a filosofia de jogo do treinador, muda muito no goleiro, no teu trabalho, no trabalho que tu tem com os goleiros. praticamente tudo depende do modelo de jogo do treinador, né? Porque o pessoal, não, Não, goleiro é tudo igual, né? não, Não é assim que Tu funciona. trabalha pro treinador, no caso, né? O comando maior é o treinador. Sim, Então, não é dentro do meu pensamento, entende? É dentro do pensamento que ele quer o modelo de jogo dele, né? Então, isso inclui o goleiro, né? Sim. Então, não é o que às vezes eu posso pensar, eu não faria isso, mas assim, a minha opinião, eu posso colocar para ele assim, mas o comando maior é o dele, né? Sim. Então, nós temos que, no caso, os preparadores de goleiro, tem que se adaptar ao modelo de jogo do treinador. com certeza. Então, tu tem que trabalhar o teu goleiro em direção do que ele pensa, no caso. E nessa questão de adaptação, eu tava pensando agora, né? Tem essa mudança que teve de goleiro joga com os pés ou o goleiro não joga com Exatamente os isso que eu ia pés? perguntar, ele trabalhou com o Diniz. Pois é. Trabalhei com o Diniz. Pra tu ver, modelos totalmente diferentes. Totalmente diferente, Né? Celso Roth e Diniz. Celso Roth. Mas é que na época do Celso também, assim, já era diferente. Sim. Os anos, assim, queira ou não queira, mudou muito, né? Não adianta, o profissional tentativa. E tu tem que se adaptar ao momento. Exatamente. Né? Então, hoje, assim, lógico, o modelo do Diniz totalmente diferente. O modelo de Diniz hoje, assim, o goleiro é muito participativo. Né? Sim. Aliás, não só hoje no modelo do Diniz, né? Eu acho que se tu pegar, assim... A maioria hoje, assim, o goleiro... Teve uma revolução na última década, né? O goleiro hoje, ele tá bem, assim... Ele é o 12º bem jogador. participativo. Não, o 11º, na verdade, né? Além dos fundamentos que ele tem que dominar, no caso, né? Sim. Que isso aí é prioridade do goleiro, né? É verdade. Mas, assim... E pra ti, como preparador, como que foi essa troca, assim? Porque você estava acostumado com um jeito. Eu acredito que, por mais que tivesse mudança de um modelo para o outro, não mudava tanto assim como tu tem que fazer o goleiro jogar com os pés. Exato. Não, a minha parte, assim, ela não mudou muito, sim, no caso, né? Mudou o sistema de jogo. Né? A parte específica do goleiro, lógico que ela mudou também. Na minha época, quando eu comecei... não se respeitava muito a individualidade do atleta, né? Hoje, né? Isso hoje, queira ou não queira, tem que ser respeitado isso, né? Na minha época já era muito mais quantidade, hoje não, hoje é mais qualidade. Sem dúvida. Se é para vocês terem uma ideia, um trabalho específico, ele partia sempre de 10 bolas cada trabalho, né? Hoje tu não trabalha mais com 4 bolas, assim, né? Pô, tu vai trabalhar um pouquinho mais, talvez, numa pré-temporada, que tu vai fazer um pouquinho mais de resistência, né? Mas hoje a qualidade... Né? E como é que funciona assim, a preparação? Não sei se tu pode, né, abrir isso, né? Mas como que funciona, por exemplo, a preparação de goleiros na seleção brasileira? Qual que é o processo? Qual a rotina também? A questão da rotina, assim, até pra galera que tá assistindo poder entender um pouco mais de como funciona esse bastidor, né? Porque... Até porque o goleiro não tá no dia a dia, né? Ele acaba ficando ali 1-2 semanas e depois volta pro clube, depois na próxima convocação vem outros goleiros. Exato. Essa convocação agora, que a gente estava comentando antes da gravação, foi uma convocação que teve somente goleiros brasileiros, acho que todos os estreantes, acho que só o Bento não. Então... O Bento também. Também foi estreante. Eu ia dizer, acho que o Bento tava... Eu achei que ele tinha ido como terceiro já. Bento, mas... não, assim, pra jogar, né? Sim. Não, ele já tinha ido isso que eu imaginava. O Diniz, né? Como é que foi essa... Como é que é nesse sentido, né? A rotina do goleiro que não tá sempre lá, tem que ser um trabalho intensivo para um jogo específico. Quem prepara o goleiro mesmo é o clube, né? Sim. Entende? Então, o objetivo maior nosso ali é não machucar os goleiros, né? Entende? Porque tu tem um pouco tempo, né? Tu tem pouco tempo de trabalho, assim, então não vai dar tempo se lesionar um goleiro, assim, até para tu chamar um outro também já fica mais difícil. A logística, então, né? E entregar o goleiro machucado pro clube deve ser um problema. Não, mas acontece, isso aí acontece, né? Então, Sim. mas assim, quem trabalha mesmo o goleiro é o clube. Então, o mérito mesmo é do clube. É do clube que prepara eles, assim, né? Ali, praticamente, ali na seleção, tu ativa eles, né? Sim. Tu coloca o teu trabalho, tu coloca a tua metodologia de trabalho, né, para eles, mas assim, mais explorando o trabalho situacional e mais explorando, assim, a qualidade deles, né? Sim.
Só entrando de novo nessa questão que nem tu falou de metodologia, né? Como que é a metodologia do Marquinhos? Assim, não sei se tu pode abrir isso, ou pelo menos dar só uma pincelada nisso, assim, pra matar a curiosidade dos jovens admiradores assim, do futebol. Hoje, assim, tu tem uma comissão técnica que se reúne sempre antes, entende? Então, ali já é colocado o trabalho que vai ser realizado, né, no dia do treino. E tu trabalha assim aquela parte situacional que o goleiro vai encontrar no... 1 para 1? Não, num todo, né? Tu trabalha fundamentos dele, no caso, né? Que ele vai encontrar, que ele vai ter essa dificuldade ou vai encontrar no jogo, né? Então, o trabalho, ele é situacional, ou seja, tudo aquilo que tu vai encontrar durante uma partida, seja uma saída de gol, seja no enfrentamento 1 para 1. Tem que ser treinado. É a agilidade, é a reação, é o trabalho de potência para o goleiro. São fundamentos que ele precisa, que ele necessita muito. Então, isso vai ser trabalhado. Então, tu começa a trabalhar isso aí nele, né? Diminui bastante. Por isso que eu digo assim, clube é diferente o trabalho, né? Porque o clube tu tem um espaço maior para trabalhar, já a seleção não tem, 3 dias já vai pro jogo, né? Com certeza. Sim. Tu entende? Então, diminui muito até a carga, né, de trabalho, né? Sim, porque aquilo que diferente. tu falou da... A carga totalmente diferente, né? Seleção e clube, né? Sim. Então, por isso que eu comentei, eu até brinquei, né, tem que ter... o objetivo maior é não machucar, pelo curto espaço de tempo, né, que a seleção tem. Eu tenho uma pergunta, que eu não sei se também ela pode ser respondida, mas quem é que convoca os goleiros? É o treinador principal, é em conjunto, comissão de... os preparadores de goleiro fazem parte dessa lista? Isso varia muito de treinador para treinador, né? Então, eu já peguei treinadores assim que a convocação foi feita pelos treinadores, né? E já peguei convocação que é feita em comum acordo, né? Entre os preparadores de goleiros e a comissão técnica. Legal. Então, isso é interessante, legal, né? Porque às vezes pode passar na cabeça do público em geral que é só o treinador lá que toma a decisão, mas não, na verdade... tem treinadores assim que a opção é dele, no caso, né? Sim. Mas assim, peguei treinadores assim, que nem agora com o Dorival. O Dorival, assim, tem reunião entre os preparadores de goleiro, onde cada um dá a sua opinião, né? Mas assim, lógico, a opinião... Na hierarquia também, né? Lógico, é do comando maior que é do treinador. Sim. E falando como a gente tá nesse papo de seleção, tu teve uma participação na formação do Alisson, né? No Inter. No Inter, né? O Alisson, ele começou como terceiro goleiro em 2012, né? Sim, e como é que foi essa... Vocês já viam que ele era diferente mesmo, assim, que ia despontar dessa forma? Ou ele surpreendeu a maioria dentro do clube? Assim, não, o Alisson já era diferenciado, né? Tanto que ele subiu pro profissional na época, né? Então, e assim, uma outra coisa, assim, eu trabalhei muito com só goleiros do Inter, da casa, né? Da escola do Internacional mesmo. Né? Na época era o Muriel, era o Agenor, o Alisson e o Alisson. Não pegou o Renan. E o Renan, os 4. Perfeito. Ah, verdade. Lógico, foi um campeão com o Renan. Exato. E com o Renan. Então, na época, como eu sei, no Internacional também, só peguei praticamente assim... No início, assim, que eu peguei o Goicoechea ali, que eles tinham contratado o Goico. Mas depois, assim, também só com goleiros da casa, né? Que era o André, né? Sim, o André. O André até porque foi para a seleção brasileira. O André era o João Gabriel. Sim. Hoje o João Gabriel é advogado. Tinha o Preto também na época, o goleiro. Então, trabalhei muito com a base do Internacional de Goleiros. Né? Na época do Alisson, a mesma coisa. Né? Quando tiver, assim, teve a oportunidade de oportunizar um goleiro, né? Vamos oportunizar o da casa. Com certeza. O Inter teve a experiência agora com o Anthony. Com o Anthony, perfeito. O Anthony, eu trabalhei com ele também. Ah, é? Ele também estava lá em 2000, agora, quando eu saí do 21, Internacional. 22. Ah, verdade, ele estava mesmo. Já estava lá. E tem algum goleiro... eu já vou voltar nessa questão do Alisson, mas como tu tocou na questão do Anthony ali, Sim. Tem algum goleiro hoje na base do Inter, assim, que tu trabalhou
e que tu vê algum potencial assim, de ser diferente, ou daqui a pouco é o Anthony? Sim, assim, na época eu trabalhei com o Anthony e trabalhei com o Emerson. O Emerson, que hoje está no Atlético Goianiense. Exato, foi emprestado, né? Então, pô, dois excelentes goleiros também, assim. Mas assim, com projeções, assim, né? De jogar no Internacional também. Sim. Né? Mas é uma questão de oportunidade, né? De oportunizar eles assim também e dar o tempo que eles precisam também, né? O próprio Anthony, acho que teve umas 10 partidas que jogou e começou de uma maneira. O goleiro é muito outra. complicado, assim. Sim, né? então, é difícil. É muito complicado. Assim. Até teve a questão ali do Daniel, por exemplo, do Kehler, né? Que são goleiros que foram formados na base do Inter e quando foram jogar no profissional... Ambos começaram muito bem. Começaram muito bem e aí depois começou. E é normal isso Isso é normal. Essa oscilação. Totalmente normal. E o Daniel deu uma entrevista que é marcante, eu até quero te perguntar também se isso faz parte do desenvolvimento. Que ele falou, o momento de errar, eu tava no banco, eu não joguei, alguma coisa nesse sentido. Ele falou, eu perdi o momento, né? O Daniel, assim, ele é um pouco mais diferenciado dos outros, porque o Kehler jogou na base do Internacional. Sim, ele foi campeão, foi bicampeão de aspirantes, eu acho que ele é, né? Exato. E o Daniel não. O Daniel sempre foi reserva na base, né? Então, a experiência dele, né? De jogar foi já no profissional. Sim. Então, essas etapas, assim, elas são normais, assim, entende? Esses erros são normais, né? A gente já sabia que ele ia errar, né? Porque, queira ou não queira, ele não teve esses erros na base para aprender. E aí tu aprende muito com o erro, né? Até tem acho que não sei se foi numa entrevista que eu vi o Klemer falando que chegou um pai lá, daí trouxe o filho dele, que esse aqui vai ser goleiro, não sei o quê. Tem que dizer pra ele que ele não vai errar. Foi algo nesse sentido, pra ele não tomar frango, não sei o quê. Dá os conselhos pra ele. Daí o Klemer virou pro pai e disse, pai, eu não posso falar isso, porque ele vai errar. Ele vai tomar frango. Ele vai tomar. E aí a questão é ele ser resiliente nisso, exato, né? Persistir. Exatamente. E assim, uma preocupação que a gente tinha muito lá não era com o erro. O erro a gente sabe que vai acontecer em algum momento, né? Sim. Mas como é que tu vai reagir com o erro? Pois é. E hoje o goleiro, assim, queira ou não queira, mentalmente ele tem que ser muito forte. Com certeza. Sim. Eu até talvez uma opinião impopular em relação ao Kehler, eu não queria que ele tivesse saído porque eu sempre gostei muito dele. Tanto potencial enorme. E teve uma questão, acho que foi um 0-0 Inter e Flamengo, que ele pegou tudo. Sim, no Maracanã. Ele pegou tudo. Melhor em campo. E aí, os elogios não vieram da mesma forma que as críticas. Mas isso é cultural, né? Isso aí é cultural. Aqui ainda mais Brasil, com a internet viralizando. O jeito que viraliza, é muito mais fácil viralizar um frango do que uma falha, um frango, enfim. É verdade. Do que uma grande defesa. Mas só retornando daí, como a gente tá falando de base ali, de formação, retornando para a questão do Alisson, eu lembro que tem uma história, até envolve também o Klemer, porque eu acho que era ele que estava... como treinador na época, com o Alisson e o Agenor. Né? Que aí eu acho que eu não sei se o Agenor não quis descer e o Alisson... Não, isso foi em 2012, na época que eu tava lá. Tu tava lá nessa época? Nessa época. Como é que foi essa história exatamente? Aconteceu mesmo? Pela hierarquia, no caso, era o Renan, não, era o Muriel, o Renan... Agenor e Alisson. Né? Então, como aspirantes, no caso, né? Pediu para descer um goleiro, né? No caso... O Klemer era técnico do Aspirantes, no caso, não era? Isso aí, perfeito. Tá. E aí primeiro foram no Agenor. Porque como o Agenor, assim... Já era terceiro. Uma preocupação, assim, da equipe profissional é tu conseguir dar minutagem de jogo para todos, né? Se precisar... Exato. Né? A hora que tu precisar oportunizar, já tá com essa minutagem de jogo. E na época o Agenor ele tinha voltado do Criciúma, né? Ele foi campeão no Criciúma com moral enorme, assim. Então ele se achou assim no direito dele, né? De não aceitar. De não aceitar. Caso, né? Por mais que a gente conversasse com ele por ter funcionário do clube, né? Então isso vai ser bom para ti, porque tu vai jogar, né? Tu vai ter minutagem de jogo. Ó, a hora que surgir uma oportunidade aqui em cima, já vai estar apto também. Com certeza. Sim. Mas assim, tem que respeitar, né? Ele achou por bem, não quero ir. Né? Então, acabou se oportunizando o Alisson. E o Alisson foi o primeiro a dizer, no caso, né? Era o que ele precisava. Coloca eu lá, né? E realmente, quando surgiu a oportunidade de jogar depois, eles foram nele.
Até eu não lembro quem que era o treinador na época, acho que perguntou pro Klemer, não sei se foi que perguntou pro Klemer, mas daí o Klemer disse, o Alisson se não me engano era com o Dunga, né? Eu acho que era o Dunga. Era o Dunga. O Alisson eu não tava mais no Internacional nessa época, assim, se eu não... Eu acho que era o Dunga, né, o treinador. Então, o Alisson começou a jogar com o Dunga, né? Sim, verdade. E foi, acho que, uma lesão do Muriel. Exato. Assim. Os dois tiveram a mesma lesão, praticamente, né? O Muriel e o Alisson. Então, o Muriel teve a lesão, daí entrou o Alisson, né? Depois o Alisson machucou também, entrou o Muriel. E além do Alisson, do Muriel, esses que a gente já conhece, tem algum outro goleiro que tu participou da formação, assim, também, que hoje... são muitos. mas que despontaram, assim. Que conseguiram o André, né? Que foi pra seleção. Sim. Aham. O André, na época, foi pra seleção. No Flamengo? No Flamengo, não. No Flamengo eu trabalhei com goleiros de base, mas assim, não com muita expressão assim também. E no São Paulo não chegou a pegar o PR? Peguei o PR. Que também depois trabalhei com ele na seleção também, né? O PR, na época, também era terceiro goleiro, né? Sim. No São Paulo, né? Tanto é que foi pro Botafogo, né, em busca do primeiro espaço. ele foi pra Inglaterra, né? É verdade. E depois ele foi pro Botafogo. Ele teve uma passagem no Náutico, em primeiro lugar. Sim, foi ali que ele se destacou. Exatamente. Entende? Então, por isso que eu digo assim, às vezes assim tu tem que abrir mão assim por jogar, entende? Eu sei, às vezes, jogar é muito importante. O jogar é muito importante, né? Eu sei que o salário às vezes num clube, tu tá num clube de status, um clube de primeira, assim. Sim. Mas assim, se realmente teu objetivo, né, é jogar, e como é que trabalha, coisas, né, a cabeça do goleiro, né? Por exemplo, o primeiro goleiro titular, tô jogando, tá tudo certo. O segundo goleiro, ele sabe... É muito difícil. Por mais que, né, ele vai jogar pouco, ele sabe que em algum momento ele pode ter uma oportunidade. Mas aí o terceiro goleiro, como é que tu vai motivar esses caras? Claro que normalmente é a gurizada da base que fica como terceiro goleiro, mas como que tu motiva eles e aconselha eles a se manterem treinando e buscando, dizendo, cara, a qualquer momento pode surgir uma oportunidade e que tu nem espera. Agora eu lembrei de um outro exemplo, né? Em 2017, no Gauchão, porque a gente estava entrevistando o Preto na semana passada, machucou todo mundo. Né? Todo mundo pelo lado do Inter, machucou todo mundo, tanto é que hoje a regra do Gauchão mudou. O Keller entrou assim também, né? Exatamente. Pois e machucou também. E machucou também. Todo mundo machucou. Então como é que tu trabalha a cabeça do atleta nesse sentido, assim? A oportunidade, ela vai surgir, né? Isso a gente tenta colocar para ele assim. Só que a hora que ela surgir, tu tem que estar preparado, né? Porque tu não tem o tempo, principalmente aqui no Brasil, tu não tem um tempo assim de, olha, me dá esse tempo para jogar, né? É muito focado às vezes nos resultados, né? Então tu tem que ter o resultado e tu tem que ir bem, né? Sim. Então tu tenta colocar para eles que o dia a dia deles é muito importante, né? Que vai assim proporcionar para eles assim a tranquilidade, a hora que surgiu a oportunidade, eu tô preparado, entende? Tô treinando, né? A partir do momento que tu desanima, né? Não tô jogando, né? Não tô jogando, não me coloca, entende? Então pior tu tá ainda, perdendo espaço, né? Tu começa a perder espaço. Então a gente tenta colocar isso aí para eles, né? Que Sim. É difícil, é muito difícil. Por isso que eu falo que hoje, para ser goleiro, né, de excelência, mentalmente tu tem que ser muito forte. Sim. Porque todos passaram, né? São etapas, né? Que tu vai ter que passar. É por isso que eu te perguntei essa questão mental, né? Porque, na verdade, pro goleiro, ele precisa estar mentalmente preparado. Não só pro jogo, mas também para não jogar. Exato. Vou citar um exemplo aí, o Rafael do São Paulo. Sim. Pouca minutagem no Cruzeiro, jogava, entrava, às vezes, né? Mas quando surgiu a oportunidade de ir pro São Paulo e jogar, hoje ele já foi pro Atlético Mineiro, já jogou um pouco mais. Exato. E aí no São Paulo se consolidou, né? Mas depois contrataram até o Everson. O Everson. Então para ver assim que ele sempre foi profissional e foi comprometido, né? Com certeza. Tanto que ele foi contratado pelo São Paulo. E
A prova de que ele era um grande goleiro é que ele era do Cruzeiro e foi pro Atlético, o rival. Então o rival confiou no trabalho dele. E assim foi. E, né, foi campeão brasileiro lá, Copa do Brasil, depois foi pro São Paulo e campeão como titular, né? E hoje seleção. Hoje monitorado pela seleção. Verdade. E é engraçado porque a lembrança que se tem do Rafael sempre é do goleiro reserva. Exato. E aí ele vem... Então, quando teve a oportunidade... Não quer dizer que a oportunidade, que nem para ele, uma oportunidade de sequência, no caso, né? Pô, hoje ele está com 34 anos, né, o Rafael. Então ela chegou tarde para ele, né? Sim. Mas em nenhum momento, né, ele desistiu, né? Sim. Ele continuou comprometido, ele continuou profissional. Então a oportunidade surgiu. Talvez demore um pouquinho, né? Sim. Mas ela vai surgir, né? E tu tem que estar preparado. Porque certeza. se tu não estiver preparado, tu fica no processo. É verdade. Tu vai ser mais um. Mas, Marquinhos, a gente tava ali a linha da tua carreira como preparador. E aí fomos do Japão e o São Paulo 2017. Teve uns anos nesse intervalo, né? O que foi a carreira do Marquinhos nesse tempo? Quando eu fui em 2012, eu retornei para o Japão, aí fiquei até 2015, né? 2016, eu voltei para o Inter novamente. Voltei para o Inter novamente, assim como um coordenador da base dos goleiros do Internacional, que fazia, no caso, né? E o seu trabalho era lá em Alvorada? Lá em Alvorada. Né? Então, eu coordenava essa parte dos goleiros, né? E, juntamente com o Pavan, eu fazia essa ligação profissional base, né? Dizem que tu foi o mentor do Pavan, é verdade? O Pavan trabalhou comigo quando eu comecei lá no Internacional. Ah, é? Né? Quando eu comecei lá, já trabalhei com ele ali. Algumas matérias falam, o mentor do Pavan voltou ao Inter. Não. O Pavan é um excelente profissional, assim. E por isso eu digo, um aprende com o outro, no caso, né? Então, no caso, ele trabalhou, ele foi meu auxiliar naquela época com o Internacional. Sim. Né? E agora, quando eu retornei para o Internacional, também foi muito no contexto, assim, foi por causa dele, né? Sim. O pedido dele. O Pavan tá onde agora? O Pavan tá parado, atualmente. Desde que saiu do Inter ou ele Desde chegou? que ele saiu do Inter, né? Mas é uma questão assim um né? grande profissional. Né? Daqui a pouco aí as oportunidades surgem novamente. Ele tinha sido cogitado no Flamengo também. Sim. Né? Não, já teve várias especulações assim para ele, né? Sim. Não é à toa, né? Porque ele realmente sempre foi um baita profissional. Não, muito bom profissional. Gabarito, né? Muito bom. No Inter sempre muito elogiado. Jogador de excelência também. Até pegou todo mundo de surpresa no momento que ele deixou de ser o preparador do Inter. Pelo menos nós de fora, a gente não esperava. Pegou todos nós, né? Lá dentro verdade, também. Para mim também foi uma surpresa. Mas isso aí, o futebol é assim mesmo. É dinâmico, né? Não faz parte. Num dia tá tudo certo, no outro dia pode... Exatamente. Aí eu voltei em 2015, aí em 2016 fui para a base do Inter, trabalhar como coordenador. Né? Pegou o rebaixamento? Não peguei o rebaixamento. Do Inter, não. Você chegou no... Não, já tinha saído do Internacional. Porque daí eu recebi a proposta para ir para São Paulo. Ah, tá. Já tinha saído do Inter. Né? Então... Aí recebi a proposta do Dorival Júnior, né? Para ir para São Paulo. E fiquei 4 anos no São Paulo. E como foram esses 4 anos? O São Paulo também, no momento, também era um clube assim que há vários anos não ganhava nada. Sim. Então a dificuldade era enorme. Né? E quando a gente foi para lá em 2017, o São Paulo estava na zona do rebaixamento e o São Paulo nunca foi rebaixado, né? Então a cobrança era muito grande, Imagina, né? muito alta. Muito grande, assim. Mas graças a Deus, sim, o Dorival conseguiu fazer um trabalho muito bom. E a gente até brigou pela Libertadores naquele ano, 2017. Que legal. E aí depois veio o Ceni. O Ceni eu não trabalhei com ele. Não, foi depois. Não. Veio depois. Trabalhei no São Paulo, eu trabalhei com o Aguirre. Trabalhei com o Diniz. Trabalhou 2 vezes com o Aguirre. 2 vezes, uma no Internacional e uma no São Paulo. Legal. Muito o bom. Diniz, eu acredito que tenha sido um trabalho diferente, né? Porque é totalmente oposto do que geralmente os treinadores trabalham com os goleiros, ainda mais no Brasil, que tem uma cultura bem antiga, de que bola pro mato é jogo de campeonato, nesse sentido, né? E o Diniz, não, ele pensa totalmente oposto. A gente viu uma final de Mundial tomando vários gols do City e
trabalhando o jogo, o Fábio participando da construção. Isso ali é tudo treino, né? Desculpa te interromper, mas eu nem sou torcedor do Fluminense, me dava um calafrio frio na barriga, aquela bola passando na frente do Fábio. E ele... Mas ele treina a semana toda aquilo ali, né? Então, isso ali é... Ele sabe o que ele tá fazendo, né? Os jogadores também sabem o que estão fazendo. Os jogadores sabem também. E o goleiro, no caso, ele se torna muito mais participativo também no modelo de jogo do Diniz, né? Sim. E assim, não quer dizer assim, o goleiro tem que ter um bom jogo com os pés com ele, né? É que muita gente assim se engana, a bola passa sempre pelo goleiro. Mas quanto mais tu simplificar o teu passe, né? Então ele treina, ele insere muito o goleiro no trabalho deles, no caso, né? Sim. Então, tudo... Questão tudo de adaptação. Né? De adaptação, com certeza. Né? E aí, quando chegou o convite... Perdão. Não, pode ir. Quando chegou o convite da seleção brasileira, tava no Inter? Tinha saído do Inter? Não, tinha saído de São Paulo. Foi em 2021, né? 2021. Que começou com a seleção brasileira e depois com o Inter. Exato, 2021 eu saí de São Paulo, eu ainda tinha contrato até o final de 21, mas aí assim eu resolvi voltar para casa, né? Foi pós-pandemia, no caso. Sim. Então, como a minha família também não foi para São Paulo, resolvi retornar para o Sul. E aí como eu recebi o convite do Tafarel para a Copa América, no caso. Sim. Do Tite, né? Aquela Copa América que o Brasil perdeu a final para a Argentina, né? Isso, perdeu para a Argentina, exato. Não vamos falar sobre isso. Nem vamos falar sobre isso. Ainda depois tem a Copa ainda. Desde então, assim, eu tenho acompanhado assim, a seleção. Né? E deve ser muito prazeroso, né? É um sonho, né? Realizado. Imagino. Né? Como é que foi? Como que foi o momento que te chamaram? Assim, quando, não sei se foi recebeu ligação, qual foi a reação? Qual foi quem a me ligou reação? até na época foi o Tafarel me ligou, né? Ele perguntou, Marcos, eu tô precisando aí de um auxiliar aí pra Copa América aí. Eu digo, nem acredito, né? Que pena, né, Tafarel? Puxa vida, que é um sonho, né? Então, e trabalhar com o Tafarel novamente assim também. Tafarel é outra pessoa que eu sou eternamente grato a ele, né? Lógico que o comando, no caso, era o Tite, né? Sim. Então, devo muito ao Tite também. Mas, sim, o convite foi... Quem me ligou mesmo foi o Tafarel. Então, ele me indicou, né? Então... Mas o Tite já te conhecia também, né? Já te jogar contra, assim, né? Uhum. Com certeza conhecia, então. Jogar contra, Mas, assim, o convite mesmo veio através do Tafarel. Então, e a família? Não, é um sonho, né? Todo mundo. Foi um sonho. Não, um sonho realizado. Assim, sabe que nessa assim, eu nem pensava mais assim em seleção, né? Sempre tive aquele sonho, né? Quem sabe um dia. Sim, né? sim. Mas assim, agora já em final de carreira, assim, muito difícil agora, né? Mas e quanto menos esperou... Eu digo, não é tu que traça o teu caminho. Exatamente. Isso é coisa de Deus, assim. Exatamente. Mesmo, né? Sim. E como que foi a experiência, assim, a recepção muito boa. Assim, tem trote para preparador também ou não? Também tem. Também tem. Como é que foi o trote do Marquinhos? Puxa, tive que cantar uma música gaúcha. Qual foi a música? Puxa vida, como é que é a música? É uma gaúcha que eu cantei lá. Tu fica tão nervoso Sabe que a gente assiste os bastidores. Isso é a pior parte que tem na seleção, é essa. Engraçado. É na hora da janta, não, né? É na hora da janta. Quando eles começam a bater no copo, assim... Tá na hora. Exato. Então eu vou contar um fato aí que aconteceu. Vai lá. Por favor. Daí, todo mundo passa pelo... Né? Todo mundo tem que fazer essa apresentação. Não tem como não fazer. Mas daí eu jantava e... Quarto. Saía sempre, né? Porque geralmente eles faziam esse trote depois da janta. Já te deixaram avisado. Eles começam a bater no copo, então alguém vai se apresentar, né? Então, eu jantava e quarto. Aí teve um dia lá que o Tafarel me ligou. Marco, vou te falar uma coisa, viu? Ou tu desce... Ou tu vai fazer essa apresentação sozinho. E olha, que se tu fizer sozinho essa apresentação... É pior. Vai ser pior. Que loucura. Então aí eu desci, e daí eu fui. Mas fez em conjunto com... Tinha um outro também, um analista, no caso, na época, que também estava estreando na seleção.
É por isso que o Tafa falou ainda. Não, Marco, vai. Vai em dupla que é melhor. Vai, quando tá em grupo é melhor, porque daí Tafarel... diminui também o tempo. Sim. Sim. O Tafarel é teu amigo mesmo. Ele é meu amigo mesmo. Ele quer te ajudar. Ele queria me ajudar. A verdade é essa. É verdade. Daí, Claro, uma questão ali, tu teve que cantar então uma música gaúcha. Contei, eu não sabia, né? Pô, esse cara canta piada, conta uma piada. Você não vou contar piada. Conta piada de gaúcho. Não, conta piada de gaúcho. Né? Daí, e quem que tava comandando a geralmente ali era Neymar, Casemiro, né? As pessoas os mais resenhas, são eles. Neymar, Casemiro. São mais, Que legal, cara. Não, isso é um bastidor interessante. Porque normalmente... E todo mundo passa, né? Sim. Até esses tempos a Leila passou também, né? A Leila também, agora. Foi agora, né? Foi agora, na Inglaterra. Ela teve que fazer. Ela cantou. O que ela cantou? Cantou Roberto Carlos. Olha aí. E ela fazia aqui pros caras. Cantou Roberto Carlos. Que legal. Ninguém escapa. Ninguém escapa, Quero saber dos bastidores da Copa América, né? Como é que foi essa primeira experiência, a primeira competição de cara uma Copa América tão importante, né? Que foi essa Copa América, o Neymar participou dela, tá vindo de lesão, né? E aí eu quero saber como é que foi. Essa Copa América, assim, ela causou, assim, pra nós ali dentro, assim, a gente tava com uma expectativa muito grande, né? E criar expectativa a torcida difícil, também, né? Porque a equipe vinha bem, né? A gente praticamente não perdeu nenhum jogo nas eliminatórias. Quase virou um monte de água. Não perdeu nenhum jogo nas eliminatórias. Vinha num processo muito bom. Né? Então a expectativa era alta. Sim. Né? Então, mas sabe como é? Jogo é complicado, jogo é difícil. Né? Então, ainda mais se tratando de Argentina, né? Pela rivalidade. É uma competição que foi bem dura, né? Perdemos o jogo 1-0. Né? Foi bem dura. E aí, como é que foi esse período, né? Como é que foi vestiário, pós, eliminação? Não, a Copa América, assim, lógico que ela tem sua importância, tudo, né? Mas a preparação mesmo era visando já a Copa do Mundo, né? Então... E já tinha essa certeza que o Marquinhos estaria no Catar? Não tem nada de certeza disso. Não. Não, porque assim, eu não sou contratado da CBF, né? Eu sou um prestador de serviço para a seleção, no caso. Né? Pois como é que funciona essa... Eu também tenho curiosidade. No caso, a comissão, ela é efetiva, no caso, né? Que é o treinador, é o auxiliar, é o preparador físico, né? E fora os outros integrantes que já têm um contrato com a seleção, no caso, que é o fisiologista, né? Mas tipo que nem o Tafarel, por exemplo, prestador também. Também é. E só aí, é convocado. Nesse período onde não tem jogos da seleção, você continuou prestando serviço de uma maneira mais analítica? Serviço no seguinte, vou monitorar. Sai a escala, tem que olhar, que nem semana passada já fui 2 vezes no Paraná olhar o jogo do Atlético Paranaense. Legal. Que legal. E assim nos jogos, assim também, tem relatórios, né? Sim. Então, hoje todos os goleiros, assim, não só os goleiros convocados, mas assim, de uma maneira geral, assim, são monitorados, né, pela seleção. Então... Para ti facilita quando o Atlético vem jogar aqui no Rio Grande do Sul, né? O Atlético Paranaense veio contra o Grêmio agora há pouco tempo. Facilita. Mas geralmente, assim, eu tenho ido quando joga lá, assim, porque como é que eu vou monitorar no estádio do adversário? Eu tenho essa curiosidade sobre a grama sintética. Muda muito o trabalho do goleiro. Muito. E aí a análise do Bento provavelmente fica prejudicada, fica diferente, né? Mas assim, tu sabe que hoje até... hoje o clube, né, ele pode treinar no sintético um dia antes. Sim. Está liberado isso. Antes não podia, né? Hoje já pode. Então... Que nem o Cuiabá, que eu fui olhar Cuiabá e Atlético Paranaense, o Cuiabá foi antes e treinou, véspera do jogo lá. Já para se adaptar, um pouco também. Se adaptar um pouco, assim, né? Porque tem diferença também de sintético para sintético, né? O do Palmeiras, da Arena, também tinha diferença do Atlético Paranaense, né? Então é diferente, lógico que é diferente, né? Não tem como não ser. Né? E aí essa análise que tu tá falando nesse período... feito um relatório, né? Que nem assim, esse final de semana foi monitorado os 5 goleiros, os últimos 5 goleiros que foram convocados, no caso, né? Que foi o Rafael, o Léo Jardim, o Bento,
e mais o Alisson e o Ederson. Então, isso é feito um relatório, né? Então, eles têm um banco de dados ali dentro. Sim. Que daí eles conseguem... E aí, depois, na hora de convocar, puxa esses relatórios, no caso, ou... estatísticas. Exato, Além de, lógico, além do relatório, mas assim, tem também o presencial, né, no caso, né? E acontece de ser escalado para ir olhar algum jogo fora do país? Ederson, Alisson? Não, daí tem o Tafa lá, né? Ah, ele fica lá, né? Porque... Como ele tá lá, ele olha lá. E ele ainda trabalha no Liverpool? Continua no Liverpool. Continua no Liverpool. Faz as duas funções, no caso da faz as seleção. Duas funções. Do mesmo jeito que eu faço o relatório aqui, ele também faz, no caso, né? Legal. São 2 relatórios, né? Uhum. É o meu relatório e o relatório dele, né? Que legal. E o que nem tu falou ali do Atlético Paranaense, no caso tu tem a possibilidade de assistir outros jogos também, tipo, que nem o não, Bento... escala, né? O que eles me mandam. Ah, tá. No caso não é tu que... Não. Não Entendi. Não é o que eu quero. Sai a escala, sai toda a relação dos jogos, né? E do lado, no caso, quem vai observar, no caso, né? Entendi. Geralmente é o treinador de goleiro, como tem jogadores também, né, em outras funções, no caso, né? Ou tem um auxiliar. Vai mais alguém contigo. Ou tem, no caso, que nem foi o Pedro Sotero, no caso, quando eu fui para lá, que era o auxiliar do Dorival. Sim. Então não é só observar do goleiro, né? O goleiro, no caso, na minha área, né? Uhum. Mas assim, tem os jogadores na área dos outros pessoal da comissão. Ou seja, toda a comissão tem esse papel, assim, de fazer esse monitoramento. Legal. Marquinhos, muito a gente está quase aqui encerrando. Legal. Vamos falar do Qatar? Isso. E aí vamos para a parte que interessa. Essa, não que as outras partes não interessem, mas é a parte que está mais fresquinha. Não, e também eu acho que o auge da tua carreira, dá para dizer que foi o auge da tua carreira? Estar no Qatar, presente em uma Copa do Mundo? Foi realmente. E como é que foi essa experiência? Sabe que... como eu estava acompanhando a seleção na Copa América e nas eliminatórias, mas assim, não tinha uma certeza que eu iria para a Copa, no caso, né? Ficar sabendo quanto tempo antes? Fica sabendo 1 mês antes que sai a convocação. Mas... um mês. Então a expectativa é que ela sempre fica naquela expectativa, né? Puxa vida, né? Será que eu vou ser convocado ou não? Aí quando chegou a convocação, geralmente chega por e-mail, né? A convocação. Nossa. Uma alegria. Uma maior alegria. E aí? De estar E aí o medo, né? De machucar ou alguma coisa assim. A seleção fez uma preparação antes na Alemanha? Itália? Fez na Itália. Na Juventus, né? Na Juventus, E aí como é que foi? Já esse clima de Copa? Já sentia o ambiente diferente? Não, é uma coisa assim totalmente inexplicável. Assim, sim. Né? Pô, chega a me arrepiar. Assim, Imagina. Assim, porque... além da expectativa que tu cria, né? Então, até pelo que a seleção já vinha fazendo, né? Sim. Tu cria a expectativa, mas a decepção também ela é grande também, sim. Né? E nesse caso também foi uma decepção enorme, assim, né? Porque, assim, todos, assim, não era só da minha parte, assim, mas todo mundo, assim, criava, assim, vai ir pra final. Vai pra final, vai. A torcida tava muito também A querendo. confiança era muito alta. A confiança era enorme, né? Depois de uma... Mesmo que perdeu a Copa América, foi uma hegemonia Exato. na América. E a gente sabe que no futebol ela tem essa surpresa. Assim, é verdade. Né? Não tem um futebol não tem uma lógica, assim, né? De, o melhor vai ganhar. Sim. Sim. Talvez por isso que o futebol ele é interessante já nesse aspecto. Né? Tanto... Nem sempre o melhor ganha, né? E tanto que dentro da Copa do Mundo, a Argentina começa muito mal. Muito mal. Começa perdendo pra Arábia. Exato. Começou mal ali, uma desconfiança em cima dos caras. E aí depois eles... Aí o Messi ficou maluco e resolveu botar a bola embaixo do braço e ganhar a Copa, né? Então, como que foi pra... claro, se a gente fosse falar de vários momentos da Copa ali, a gente teria assunto para muitas horas, né? Sim. Mas como que foi especificamente o jogo contra a Croácia ali, né? Como que foi a preparação para esse jogo e como que foi o pós também, Sim. sabe? Também se estudaram os pênaltis, como é que foi esse estudo? Tudo tem. A análise, eu vou chegar dos pênaltis. Mas assim, a Croácia, para tu ver, assim, que
dificilmente tu via a equipe do Tite levar um contra-ataque. Verdade. Muito difícil. Né? A equipe muito sempre sólida. foi muito bem postada, muito sólida. Então, tanto na Copa América como nas eliminatórias, nunca a gente levou perigo, assim, nunca foi sufocado, assim, né? Tanto que a gente sempre comentava, assim, goleiro de seleção ou goleiro de time grande também, né? Às vezes vai uma bola ali, ou duas bolas no máximo. Né? É a bola do jogo. Sim. Né? Entende? Então, e foi o que aconteceu. A gente não levava contra-ataque e levou contra a Croácia. Sim. Né? E a partir do momento que levou aquele gol ali, né, aí é que eu, assim, a minha percepção, assim, é de que mentalmente, assim, a seleção sentiu muito, né? Com certeza. E tanto que eu acho... Era nítido até eu ia dizer, pela face dos jogadores. E tu pela pode ver, assim, pela cobrança, muito... até na hora, assim, que se reuniu, assim, para escolher os batedores, assim, então, né, o semblante deles já era... Sim. Já era assim... cabisbaixo, né? Tava diferente, né? Tava diferente, né? Com aquele ambiente alegre, com aquele... A gente sentia que tava tenso, né? Tava tenso, tava para baixo, assim, né? Sim. Então... E já foi batendo nervosismo ou na hora não tem como sentir isso? Não, lógico, vai bater, né? Porque pênalti, né? Por mais que... Pô, e outra... Sobre os pênaltis, né? Tu tem hoje uma análise, né? Sim. Então, pô, você tem, assim, tu tem o canto predominante do batedor, no decorrer do jogo, tá 0-0 o jogo, como é que ele bate, quando ele tá perdendo, como é que ele bate, ou seja, tu tem muita informação. Né? Sim. Tu tem muita informação e assim, num gol, assim, onde o cobrador mais bate os pênaltis dele, né? O último pênalti que ele bateu, o penúltimo, nos 10 últimos pênaltis dele. Então, assim, tu tem muita informação, né? Que tu passa assim por... Mas assim, que nem eu não me lembro assim quem é que foi o jogador que o último pênalti dele, ele bateu no meio da Croácia. Uhum. E ele errou, bateu no travessão. Eu tenho até aqui no celular, até guardei assim. E ele bateu contra o Brasil? Bateu no meio de novo. Né? Foi o Vardiol. Eu não sei quem é que foi. Depois a gente vê. A gente pode procurar. Então, para tu ver assim que vai um pouco das estatísticas também. E também vai muito do feeling do goleiro na hora muito de decidir, do feeling, né? Do goleiro, né? Muito do feeling do goleiro, né? Então, por mais que tu tenha essa informação, lógico, por mais que tu tenha essa informação, mas nem sempre assim dá certo, né? Então... Essa informação é para ti ter pelo menos uma noção. Exato. Do que pode acontecer. Lógico, vai prevalecer o que o goleiro decidir, né? Sim. Pô, se no feeling dele ele achar, não, esse cara vai mudar a batida deles, né? Ele tá propenso pelo jeito que ele tá posicionado para a bola, o jeito que ele enquadrou o corpo, ele vai bater ali, entende? Então, tu tem que ser respeitado isso aí também. Lógico, tu tem a informação da análise, né? Mas esse lado do goleiro também tu tem que respeitar. Da Croácia, quem converteu, todos que bateram converteram, né? O Vlasic, o Maier, o Modric e o Orsic. Exato. Isso. E do Brasil quem é que... É o Rodrigo, Marquinhos erraram, o Casemiro e o Pedro. Exato. Só em errar no primeiro ali, já com o Rodrigo ali já foi o emocional, o reflexo que já tava com certeza complicado. Imagino que... mas também não dá para responsabilizar ninguém, né? E o menino, né? Não, e a gente não perdeu nos pênaltis também, né? Então a gente perdeu durante a partida, né? Sim. Então... Quando tava ganho, né? E aí todo mundo acabou subindo. A partir do momento que você leva um jogo para os pênaltis, fica difícil mesmo, assim, né? Eu acho que é estatístico também. 50-50. O time que faz o gol, que leva para os pênaltis, o time que empata o jogo no finalzinho, exato, ele chega muito forte, numa penalidade. Muito forte. Emocional, e olha, até se dá mais, assim, se tivesse mais uns 5 minutos, 10 minutos, teria chance até de ter levado a virada. Já tava todo mundo morto. Exato. Já. Dava pra isso ver, é uma assim, coisa assim que o Tite batia muito nessa tecla, né? De mentalmente forte. Em todas as palestras dele, ele batia. Tem que estar mentalmente forte. Tem que estar mentalmente forte, né? Que vai surgir um momento que a gente vai ter que estar mentalmente forte. E surgiu, né? Sim. Então, e não é só dos jogadores, eu acho que mentalmente forte também
todo mundo, no caso, comissão, jogador, né? O grupo todo que estava lá, assim, né? Todo mundo sentiu, né? Aquele gol. Foi um momento bem triste, assim. Não, foi... A gente em casa assistindo, nossa, meu Deus. A vontade era não voltar mais pro Brasil, assim, hoje, puxa. Falando em Catar, como é que é a cultura lá? Ou não teve tanto esse contato por conta da concentração? Era tudo mais afastado, né? Uma cultura totalmente diferente do que a gente presencia geralmente aqui, né? Geralmente quando tu tá em concentração, assim, que nem a comissão, muito difícil a comissão sair, né? Os jogadores, às vezes, eles têm a folga, né? Ele vai jantar com a família dele, que não estava no hotel. Então ele vai jantar com a família, com os familiares, com os amigos, né? Já a comissão não, a comissão já fica preparando, né? O treino já fica preparando os jogos. Trabalho. Exato, Então, não conheci o Catar. Conheci o hotel e o estádio. Sim. Né? Então não saía, minha família também não foi para lá. Então... Pretende voltar lá com a família? Quem sabe, né? Uma oportunidade. Mas assim, Eu acho que o Marquinhos quer ir agora para Canadá, México, Estados Unidos. É longe ainda, gente. Então, assim, não conheci nada do Catar. O pessoal me pergunta, assim, a primeira coisa, pô, o cara é bonito lá, legal lá. Tipo, não sei. Conheci cara, o hotel é muito legal e o estádio também. Conheci o estádio e o hotel, assim, Porque geralmente o foco mesmo era vencer essa Copa, né? Não importa como funciona a cultura do Catar nesse momento, né? O que importa Ninguém estava preocupado assim, né? E não é só a comissão técnica, os jogadores também estavam com esse intuito assim de focado, né, nos jogos, assim, né? Sim. A preparação foi excelente, tudo foi excelente, entende? Só o campo mundial complicou. Mas são coisas do futebol, né? Coisas do futebol, né? Exatamente. Que a gente não consegue prever e mesmo que houve toda uma preparação, o campo acabou trazendo a... Não, é sempre o mérito da Croácia também, que manteve, né? Então, não estou tirando o mérito da Croácia nem nada, pelo contrário. Foi finalista em 2018, né? Fizeram por merecer também, então... Mas... o Eric lembrando. É complicado, né? Não, nem me lembra isso aí. Tá louco. Mas... Foi um jogo sem muita chance, né? Desequilibrou aquela hora que ele fez o gol. Praticamente foi uma bola no gol. Uma bola. Não teve muita chance mesmo. Mas, Marquinhos, eu quero te perguntar uma coisa. A gente pode ter certeza que o Marquinhos vai estar nos Estados Unidos ou ainda não? Não, muito cedo ainda. Muito cedo? Nada. Falta pouquinho, 2 meses só. Se vier a oportunidade, se disserem, Marquinhos, vem. Não, lógico. Tá indo pro filho agora. Pra seleção tu não pode dizer não, né? Seleção não se diz não, né? Exatamente. Então, mas assim, tem muita coisa ainda pela frente aí, né? Acho que tem outros profissionais também na minha área, também muito capacitados, né? Que também, assim, buscam uma oportunidade, né? Então, eu agradeço a Deus aí todos os dias, assim, por já ter tido essa oportunidade, né? Lógico que se eu continuar na seleção, perfeito, melhor ainda, Né? Então agora tem eu faço votos. Edinaldo, Dorival... Tem a Copa América agora, final de maio, né? Já Sim. tem a Copa América, então... eu acho que a convocação é dia 28... Não, a apresentação é dia 29 de maio. Mas era sobre a Copa América mesmo que eu tava me referindo. Você já tem a certeza, né? que vai pra Copa América? Não tenho nada de certeza. Não. Só tenho certeza depois da convocação, assim, Enquanto isso, eu não crio expectativas, assim, não. Mas tá se preparando pra isso. Lógico, tá pronto pra se chamar. Estou me preparando pra isso, Que legal. Se Deus quiser. Marquinhos, Deus então... te ouça. Como é que é? Deus te ouça. Deus te ouça. Então a gente chega agora no final do nosso podcast, né? E para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta. Na verdade, não é bem uma pergunta, né? Eu queria te pedir, na verdade, para que tu fizesse uma reflexão da tua vida, desde o Marquinhos que saiu aqui do Rio Branco, até o ponto de chegar no Catar, né? Onde o futebol te levou, né? Onde a tua dedicação e tal te levou. Tu fazendo uma análise disso, de toda a tua carreira, assim, com o objetivo de algumas pessoas que estão nos assistindo também terem esse sonho de viverem do futebol. O que tu vê assim como mais importante que te fez chegar até onde tu chegou hoje? Quais são os pontos mais importantes? Claro que tem a questão de dedicação, tem a questão mental, mas pra ti... O que fez a diferença? O que fez a diferença assim, na tua história pra ti chegar onde tu chegou hoje?
Bom, em primeiro lugar, assim, gratidão, né? Eu acho que tu não chega em nenhum lugar assim sozinho, né? Então, Verdade. eu fui ajudado muitas vezes, né? Muitas vezes na minha vida. Então, a minha gratidão, assim, né? A Deus, às pessoas, assim, que trabalharam comigo, assim, também, né? Que me proporcionaram isso, porque eu fui ajudado, né? Então, a ser o Marquinhos de hoje, no caso, né? Sim. Ninguém ganha nada sozinho, né? Abrir mão de muita coisa, assim, também na vida, né? Porque tu não consegue ter tudo ao mesmo tempo, né? Exato. Então, às vezes eu tive que abrir mão da minha família, né? Então, por esse sonho, né? Mas, assim, tudo tem assim, eu comento assim com meus filhos, assim, na vida tu não consegue ter tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes tu vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Sim. Então, tu tem que saber o que é prioridade para ti, no caso, né? Lógico, não deixando as outras coisas também de lado, nem nada. Mas muito trabalho, assim, muita confiança, muita persistência, né? Lidar com a derrota é complicado também. Acho que tive muito mais derrota do que vitórias, assim, na vida. É normal no esporte, né? Que é normal, assim, né? Mas, assim, sempre mantive a minha cabeça, assim, erguida, né? De fazer o correto, né? De agir corretamente, assim, não só com meus amigos, assim, mas na minha vida no futebol. Né? Ter essa honestidade, assim, ter essa tranquilidade de chegar em casa, assim, puxa, hoje eu fiz o meu melhor, né? Então, cada vez que eu chegava em casa e fiz o meu melhor hoje, né? Eu descansava bem. Com certeza. Que legal. Entende? Então, persistência, né? Gratidão demais, né? Muita gente mesmo, muitas pessoas assim, desde a época o Novo Hamburgo, o Kim. O Novo Hamburgo me projetou como atleta, né? O 15 me projetou como preparador de goleiros. Verdade. Porque eu comecei no 15, do 15 eu fui pro Inter, né? Então ali começou a minha carreira. Então, volto a dizer assim, O sonho realizado do Marquinhos passou por muita gente, né? Por muita gente, Por isso que assim, às vezes eu comento assim, hoje eu tô na seleção assim, mas assim, as pessoas que conviveram comigo, né, elas podem se sentir também parte, né? parte de tudo isso, felizes com isso, né? Porque elas fizeram parte também dessa conquista, no caso, né? Sim. Essa conquista não foi minha, né? Foi de muitas pessoas envolvidas nisso aí, né? Foram companheiros de trabalho, né? Eu sou uns goleiros, né? Queira ou não queira, a vitrine é eles, né? Sim. Até que, né, a questão que tu falou da família, né? Que muitas vezes tu teve que abrir mão da família, né? Exato. Na verdade, se não fosse o suporte da tua família, tu nem tinha chego até aqui. Porque praticamente quem criou meus filhos foi minha esposa, né? Então, sim, é um agradecimento para ela, né? Que muitas vezes eu não estava, né? No caso, então ela que teve que fazer esse papel de pai e de mãe, né? Então, pô, que legal. Muito, muito bonita a tua história. Então, assim, gratidão a todos, né? E se sintam na seleção também, porque queira ou não queira, assim, E é bom saber desses bastidores, hein? Deixa a gente que é torcedor, que tá sempre na frente da TV ali, ó. Vamos lá. Deixa a gente muito feliz de saber que tá acontecendo, o trabalho tá sendo feito, né? Tá em boas mãos. Tá em boas mãos. Também acho, hoje com o Dorival também, tanto na época do Tite, na época do Diniz também. Só que a nossa cultura, ela é do imediatismo, no caso. Isso, né? É um problema. Então, não é cultura de trabalho, é uma cultura de resultados. É a cultura do Brasil, tem que se adaptar a isso, no caso, né? Então, não adianta tu ter um bom trabalho se tu não conseguir o resultado. E é pra tudo, não é só no esporte. E não é só no esporte, é verdade. Então, você pode ter certeza que o trabalho está sendo bem feito, como foi bem feito com o Tite, como foi bem feito com o Diniz, né? E agora a gente espera colher os resultados, né? Esperamos. Tomara, esperamos. Vamos colher. Então, que a gente possa ver o Marquinhos na Copa América agora. Agradeço, vai tá. Agradeço a oportunidade. Se não tiver, nós vamos protestar. Exatamente. Esse espaço aqui, esse canal vai ser
a favor de Marquinhos na Copa América. Que legal. Okay. Marquinhos, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade para estar conversando com a gente. Eu que agradeço. Que nem a gente falou, né? A gente teria horas e horas de assunto aqui contigo. Só porque o horário não nos permite. O horário não nos permite, mas a gente vai te convidar outras vezes também. Quem sabe um dia a gente consiga trazer o Tafarel e o Marquinhos junto aí no programa. Tem alguma história. Vamos fazer o seguinte: tira o microfone, deixa só pra eles. Não. Tá, legal. Então, prazer aí. Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito bom. Legal muito demais. Muito bom saber um pouco da tua carreira, um pouco da tua história, porque pro Bento ter jogado muito bem contra a Inglaterra, contra a Espanha, tem um motivo, né? Não foi à toa, o Bento não chegou lá sozinho. Méritos do Bento, mas não só do Bento, né? Vou dizer assim, como tu falou, que quem fez parte disso, sinta-se também parte da história, né? Exato. Então, eu tenho certeza que tem muitos goleiros que tu fez parte da história, né? Desse sucesso. O Alisson, o Bento, enfim, a gente comentou de vários aqui. Então, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, ao Marquinhos, ao Dudu, por mais esse podcast. Também agradecer ao Mindset IPO e o Método Dutra, que eles preparam a sua empresa, nossos parceiros que preparam a sua empresa para, enfim, os fundos atraírem interesse, gerarem interesse, para aí sim adquirirem as empresas. Certo? Da minha parte é isso. É isso. Certo, pessoal? Deixe seu like, deixe seu comentário aí, sugestões, convidados que vocês querem ver aqui no Contra-Ataque também. Lembrando que o Contra-Ataque não é só um podcast de futebol, mas sim do esporte como um todo. Então a gente pode trazer aqui, inclusive já estamos em contato com atletas de outros esportes também. A Olimpíada tá vindo aí, né? Olimpíadas, então, tem coisa boa vindo por aí. Certo? Espero tua audiência no próximo programa e é isso. Um abraço. Valeu! Valeu!